Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Comentaremos sobre os itens 8 a 12, mundos superiores e mundos inferiores. A classificação dos mundos inferiores e superiores é apenas relativa, considerando-se que o mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão abaixo ou acima dele na escala evolutiva. Tendo a Terra como um ponto de partida, poderemos ter uma ideia de como são os mundos inferiores e superiores. Pela existência dos povos vivendo ainda em forma tão primitiva, pela variedade de cultura tão diferenciada, pela complexidade de sentimentos existentes no homem, podemos imaginar como são os habitantes dos mundos primitivos, dos mundos mais atrasados do que ela. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Eles não têm a noção do justo. Seus instintos não possuem delicadeza ou benevolência. A força bruta é a única lei. Eles passam a vida à conquista de alimentos. Não há indústria ou invenções. Intuição da existência de um ente supremo. São crianças que estão a crescer. Diz Kardec que eles são criaturas degradadas. Mas são crianças que crescem, são espíritos infantis, vindos do princípio espiritual que venceu as fases dos reinos inferiores. Então, iniciam a vida do espírito imortal na espécie humana. Já nos mundos superiores, a forma corpórea e humana é mais embelezada, purificada, aperfeiçoada. Não há doenças, necessidades, deteriorações que a predominância da matéria provoca. A leveza específica do corpo permite a movimentação rápida e fácil. O semblante mostra vida e inteligência, e não há abatimento provocado pelos sofrimentos e paixões. A infância é curta ou nula, a vida mais longa. Não há guerra, nem senhores e escravos. Nesta passagem, nos mundos superiores, a vida é bem diferenciada da Terra. A forma humana é a mesma, mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais a beleza predomina. O corpo não tem a materialidade daqui. É constituído dos fluidos mais sutis, do fluido cósmico do mundo que habitam, sempre de acordo com o grau de evolução do espírito. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez e que deixa um estado que permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Os que se amam, mesmo em planos diferentes, mesmo em mundos da mesma categoria, podem se encontrar sempre que eles queiram, porque a mediunidade generalizada, muito mais desenvolvida, é então uma faculdade consciente e usada. A vida eterna, como disse Jesus, muitas e muitas vezes, em sendo eterna, só pode ter objetivo a felicidade de todos. Nesses mundos não existe a dor da ausência, a dor da separação pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade de se encontrarem sempre que os queiram. Não há dúvida quanto ao futuro, as leis divinas são entendidas e aceitas. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, sendo apenas uma mudança, pois a existência são aceitas como aqui na Terra. Aqui na Terra aceitamos um ente querido viajar, para fora, para o exterior, por exemplo, e a gente tem a certeza do reencontro das comunicações entre os presentes e ausentes. Todos os atos que aqui exigem esforço, como andar, falar, pensar, torna-se nesses mundos mais suave, mais leve, e toda energia que gastamos aqui em atividade material, lá é empregada apenas nas atividades espirituais. Não existe, portanto, o cansaço físico e mental. O período da infância, como já comentei, é mais curto, quase inexistente. A cada existência é muito mais longa, visto que o nascer e o morrer são diferentes do da Terra. Entre esses graus inferiores e mais elevados,
Há inumeráveis degraus entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes da glória. Difícil reconhecer que animar os seres primitivos na mesma maneira do que o homem adulto. É difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais serão perturbadas pelas ambições da dominação e pelas guerras, que lhes são consequentes. Não existe senhores nem escravos, nem privilegiados de condições e conferência suprema. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Como vemos, os espíritos não evoluem para uma homogeneização. Sempre haverá interesse diferente formando agrupamentos diferentes, mas quanto mais se elevam os espíritos, mais aprende a conviver harmoniosamente com as diferenças uns dos outros. Vivemos ainda em um mundo bastante inferior, mas trazemos em nós um mundo feliz, porque filhos criados pelo amor de Deus, temos no íntimo de nós mesmos a certeza da progressão contínua do nosso futuro. Somos todos impulsionados pelo progresso. Apenas nos desorientamos pela ignorância das leis divinas. E como crianças, somos imediatistas. Desejamos o melhor para nossos dias, nos nossos dias de agora, pela graça divina ou pelas revoluções, pela imposição de uns, sem o nosso esforço individual. A descrição de Kardec sobre os mundos felizes mostra os nossos sonhos de um mundo perfeito, e o Espiritismo nos diz que os sonhos realizáveis são desenvolvimento de cada um dos componentes da humanidade terrestre. E se existem mundos felizes, é porque outras humanidades já realizaram através do tempo e do esforço. Esses são os mesmos sonhos. Assim, nos mundos felizes, ninguém busca colocar-se acima de outros, mas busca sempre elevar-se acima de si mesmo, para se tornar-se um espírito puro, que é destino de todo espírito existente e por existir no universo infinito em expansão contínua. Neles, a moral de Jesus é vivida, naturalmente por todos. O mal não existe, somente o bem. Pela nossa imperfeição, pelo nosso grau evolutivo de conseguirmos alcançar, precisamos ainda contrastes de aprender a valorizar a lei divina, o que é sentir as consequências para valorizarmos o bem que nossa essência é em desenvolvimento. O grau de inteligência, de moralidade que conseguimos alcançar até agora permite que continuemos desenvolvendo o bem de forma mais condizente através da razão e da sensibilidade. Por isso, e para isso, precisamos dos contrastes que a vida da Terra nos oferece. Bem e mal, saúde e doença, guerra e paz, riqueza e miséria, para aprendermos a valorizar a lei do bem, a lei dos habitantes da Terra. Passamos por todas essas outras experiências contrastantes. Se considerarmos que a moral de Jesus já se encontra na Terra há mais de 2000 anos e outros missionários, antes e depois, também ensinaram e continuam ensinando, pensamos que já é hora de levarmos mais a sério nossos ensinamentos. E se realmente queremos um mundo mais justo e mais puro, está na hora de procurarmos, todos nós da humanidade terrena individual, coletivamente, cada um no seu campo de ação, viver e divulgar pela palavra e pelo exemplo o bem, a saúde, a paz, a solidariedade, a fraternidade, a caridade e o amor. Nos mundos felizes, esses contrastes não existem. Lá brilha e irradia a luz do amor pleno. Kardec diz que o homem foi capaz de pintar os tormentos do inferno, mas não foi capaz de representar as alegrias do céu pela sua própria incapacidade de imaginar o que não conhece, visto que a sua inferioridade, todavia, continua ele, à medida que ele se purifica, o seu horizonte se alarga
e ele compreende o bem à sua frente, como compreendeu o mal deixado para trás. Ressalta ainda Kardec que esses mundos felizes são privilégios, não são privilégios de ninguém. Deus não faz diferença entre os seus filhos. Criou-os a todos da mesma maneira. Destinou-se também a todos, sem exceção, ao mesmo destino, a perfeição e a felicidade. Deu-lhes potencialidade, qualificações e mundos adequados a alcançar a determinação divina. Cabe-lhes, pois o segundo livre-arbítrio de cada um, realizar a tarefa, o desenvolvimento evolutivo, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos sofrimento, com mais ou menos tempo. Nós da Terra estamos muito distante desses mundos felizes, já que podemos compreendê-los um pouco em sua natureza e temos a certeza de que um dia viveremos em um deles. Pensamos em nos empenhar muito mais, preservando neste caminho indicado por Jesus e mais esclarecido pelo Espírito. Na maioria de nós nos cercam de cidade, do estado e de país onde vivemos, para que um dia nossa terra possa melhorando de categoria, de grau em grau, transformando-se num mundo feliz. Sonhar primeiro é preciso, para que esses sonhos sejam realizados por nós através do trabalho e do esforço, na fé racionada em nós, a possibilidade do amparo da espiritualidade maior de Jesus acima de todos. Que Deus os abençoe. Obrigada.